Muito bom dia aos amigos telespectadores e ouvintes da Rádio Tupã, no Facebook com imagens, na sintonia da 97,1 apenas com som, com áudio. E hoje estamos com um convidado mais do que especial neste dia, nesta manhã de quinta-feira, uma manhã que tem um feriado que a gente sabe muito bem, mas promovido com certeza por um fato histórico e de muita comoção, de muita fé, que é Corpus Christi. Bom, nada mais justo e melhor do que convidarmos então o nosso padre para falar a respeito desta data que tem uma celebração, inclusive com uma agenda lotada de eventos para seguir durante o dia, parte da manhã, parte da tarde também. Seja muito bem-vindo, Padre Clécio, e, por favor, comentar um pouco a respeito desse dia que em Tupanciretã, inclusive, assim como por todos os cantos do nosso Brasil, por que não do mundo, vai ter aí uns eventos relacionados, né, a esta data. Tudo bem, um bom dia a vocês, rádio ouvintes. Bom dia também, Wendel. É uma alegria estar aqui hoje na presença dos amigos pela Rádio Tupã para conversar um pouco sobre a festa de Corpus Christi, né? Como você mencionou, é um dia que muitas cidades do Brasil todo param por uma questão. Claro que hoje o feriado, muitos vão fazer feriado, né? Mas a origem mesmo do dia de hoje tem raiz cristã e é por isso que nós paramos no dia de hoje para reverenciar ou então para adorar Jesus na Eucaristia. Então esse é a grande motivação do dia de hoje. É também um dia de preceito. O que significa isso? Significa que todos os católicos deveriam buscar participar da celebração no dia de hoje, né? Não apenas da procissão, às vezes as pessoas acabam lembrando de Corpus Christi por causa da procissão, mas também em razão da celebração eucarística, né? Da própria missa que nós teremos logo mais aqui no Centro de Eventos Tonicão, às 10 horas da manhã. Com certeza. É uma data muito que a gente não deve se esquecer, né? Dessa questão da motivação real, né? Afinal, ela também é como a Páscoa, como o Natal, né? Datas que têm uma relevância, um significado muito especial por trás, né? Claro que há, por exemplo, nas datas de Páscoa e Natal tem aquela questão da festividade, assim como hoje tem essa questão do feriado, que o pessoal aproveita e muito, né, para o descanso, mas acima de tudo uma motivação que não podemos esquecer, né, padre, que tem que ser relevado sempre. Isso, existe um mistério em torno da Eucaristia, claro que para isso é necessário a fé. Então, claro, hoje eu estou aqui falando como padre da Igreja Católica, também meio que anunciando qual é a nossa fé, qual é a fé da Igreja acerca do que está acontecendo no dia de hoje. Então, nós estamos a iniciar a procissão aqui do Hospital Brasilina Terra, às 9 horas, e o que nos move mesmo é a fé de que realmente é Jesus que está no nosso meio, na aparência de pão. Essa seria talvez a melhor expressão. Em substância, em essência, é Jesus, mas em aparência é pão. Você olha e é pão. Você olha e é vinho. Mas em essência é Jesus. E é uma questão de fé. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, foi algo que ele falou. Ou seja, é a sua palavra. Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Jesus não disse, isto parece o meu corpo, isto parece o meu sangue. Façam de conta que isso é meu corpo, façam de conta que isso é meu sangue. Então, é um pouco mais que isso. E aí entra uma dimensão da fé. E é por isso que a igreja hoje faz uma celebração pública. Nós rezamos na igreja, né? Ou no nosso caso, nós rezamos no Tonicão, mas também nós saímos em procissão pelas ruas, para mostrar esse caráter público de que nós cremos e anunciamos ao mundo que a igreja vive da Eucaristia, como disse São João Paulo II, né? São João Paulo II escreveu um documento chamado Eclésia de Eucaristia, que significa isso. Começa com essa primeira frase. A igreja vive da Eucaristia. A igreja vive cumprindo o mandato dado por Jesus na última ceia.
Então a celebração de hoje, veja, acontece numa quinta-feira. Todo o Corpus Christi acontece numa quinta-feira e tem uma conexão com a última ceia, que também foi numa quinta-feira. Só que tem um aspecto um pouco diferente, porque na última ceia existe todo um clima de despedida, um clima um pouco de dor, tem a história da traição, é um pouco antes da morte de Jesus, então existe um pouco esse clima. No Corpus Christi, não. Então é um dia reservado única e exclusivamente para se fazer memória, né, da Eucaristia, do que realmente é a Eucaristia, e também de anunciar essa verdade de fé para nós católicos, anunciar ao mundo, né? Para quem crê e para quem não crê, que é o que acontece. Nós passando pela cidade, tem aqueles que creem, tem aqueles que não creem, né? Agora, claro, para quem crê, faz todo o sentido do mundo, né? E para quem não crê, o convite é para que procure entender minimamente, né? Para que procure estudar também, né? Corpus Christi não é uma celebração que existe desde o início, como o Natal e como Páscoa. Ela surgiu em torno ali do século XII, século XIII dentro da igreja, baseada num culto que já existia, eucarístico, mas que não era para toda a igreja, né? Hoje, Corpus Christi é uma celebração que acontece em todo o mundo, né? Todo o mundo católico romano reza essa celebração de hoje. Com certeza, e mais do que nunca, né, um importante relevarmos a fé, né? A gente passou por tantos acontecimentos já, né, recentes, e cada vez mais nada mais justo do que a gente dar uma acompanhada, entender um pouco da história e acolher essa fé, né, esse momento tão importante no coração de todos, né? Afinal, vida que tá difícil, mas vamos superando com certeza, e ainda mais do que nunca com a fé. E, padre, durante a tarde também vai ter, né, uma continuidade. A gente sabe que o calendário de hoje vai ser aí completo, né, recheado para o pessoal. O que acontece, Wendel, é que a nossa paróquia ela é muito grande. Então, e ainda assim, nós vamos ter uma atividade à tarde, mas ainda assim nós não conseguimos atingir as 35 comunidades da paróquia, né? Porque o padre é um só e para celebrar a missa precisa de padre, então não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós temos agora pela manhã, estamos vivenciando o Corpus Christi aqui na região central da paróquia, então com a procissão e depois com a missa às 10 horas logo mais no Tonicão. E agora à tarde teremos então no setor norte da paróquia, que a gente chama... Nós dividimos pastoralmente a paróquia em setores, né, para organizar melhor o trabalho. Então, no setor norte da paróquia, nós vamos ter também a celebração de Corpus Christi. Então, assim, a mesma celebração, com a mesma solenidade, às 15 horas na comunidade Fátima, do assentamento Fátima. E daí lá, claro, vai estar presente o povo daquela região, também a comunidade Conceição. E no que termina a missa lá, nós faremos também uma procissão lá no interior. Nós vamos fazer uma procissão de Corpus Christi também. Então, nós vamos começar com a procissão de manhã, agora, e vamos terminar o dia com a procissão, né, também. E 2 missas nesse meio. Então, missa às 10 horas aqui no centro, missa às 15 horas lá no interior. Que beleza, né? Excelente para tentar acolher aí o máximo de pessoas possíveis, né? Afinal, o pessoal realmente é determinado, né? Os fiéis, eles buscam realmente, fazem parte, integram, então nada mais justo, né, do que fazer uma parte aqui e depois acolher o pessoal que também é dos assentamentos, né? A gente sabe que é uma boa parcela da população também, né, do Tupanciretã. Realmente nada mais justo, né? E, padre, quero agradecer a sua vinda até o nosso estúdio, até este momento de gravação da nossa entrevista, e qualquer coisa, algo que eu tenha deixado de lado de fora, de ter perguntado, de nós termos conversados, fica à disposição então para você falar agora, né, nesse momento final da nossa conversa. Talvez assim como questão de curiosidade, né? Durante todo o período histórico, também contemporâneo, que nós estamos vivendo, dentro do próprio seio da igreja, dentro da igreja mesmo, existiram pessoas que não acreditaram de que era Jesus realmente na Eucaristia.
É um símbolo. Não, Jesus não quis dizer exatamente isso que ele disse, né? Isso existiram e talvez existam ainda pessoas dentro da igreja que não acreditam na Eucaristia. Mas a festa de Corpus Christi, ela também surgiu motivada por um milagre eucarístico. A gente chama milagre eucarístico algumas situações que foram acontecendo ao redor do mundo, né, que não tem explicação científica, ou então existe uma exaustão de estudos dentro de áreas da ciência e esses estudos não chegam a lugar nenhum, né? Não se consegue dar uma resposta, não se consegue dar uma explicação. Então, quando o Papa Urbano VII, deixa eu só conferir o nome do Papa, acho que é Urbano IV. Urbano IV instituiu a festa de Corpus Christi, ele instituiu baseado numas revelações e numas visões que uma mulher teve na época, chamada Juliana, que hoje é Santa Juliana de Liege, e também num milagre eucarístico, né, que teria acontecido na Itália. Mas esses milagres, eles vão acontecendo ao longo da história. Então existem alguns muito famosos, por exemplo, o milagre de Lanciano, em que a Eucaristia, o padre estava celebrando, e ele estava celebrando, mas ele não acreditava, né? Ele estava fazendo um teatro ali. E naquele momento da missa, aquele pão que ele estava consagrando se transformou num pedaço de coração, né? E aquilo parou a missa, foi um escarcéu, né? Foi um escândalo. E se conserva até hoje, né? Em Lanciano, na Itália, esse pedaço de miocárdio. Mas não é o único, né? Existem em outros lugares do mundo também. Até por curiosidade, se vocês quiserem pesquisar, tem um site que foi produzido pelo Carlo Acutis. Esse site é só sobre milagres eucarísticos. Nós temos talvez o mais perto de nós aqui, seja na Argentina, né? E claro, existem especulações aqui no Brasil também, né? Toda a história que envolve o Padre Cícero surgiu também em torno de um possível milagre eucarístico. A igreja não reconheceu, né? Mas para ver como essas coisas acontecem, né? De tempos em tempos existem essas coisas. Para quê? Nós não vivemos do milagre e atrás de milagre. Essa não é a nossa fé, né? Mas às vezes acontecem esses sinais para que a nossa fé seja revigorada, ela seja esquentada, vamos dizer assim. Então, esse é o convite que o padre faz, que vocês possam, no dia de hoje, já que é feriado, né, aproveitar bem o feriado e dar uma pesquisada, né, dar uma pesquisada na origem de Corpus Christi, milagres eucarísticos, o que são, né, e são coisas que estão aí para que todo mundo possa ver e possa pesquisar, né, porque não tem muita explicação. E mesmo esse coração em Lanciano é um coração que... Como é que ele está inteiro ainda? Até hoje, né? Sendo que qualquer coisa se decompõe. Não precisa muitos dias para isso. São algumas coisas que não têm explicação. Com certeza, nada mais justo do que a fé, né? Vamos seguindo e acreditando. Bom, padre, Clécio, muito obrigado pela sua presença e a gente volta então com a programação aí do Variedades na manhã então desta quinta-feira.